Olá, alunos, tudo bem? Meu nome é Maísa e eu vou dar aula para vocês de IVAS e asma. Agora, na parte 2, nós vamos falar sobre asma. Então, a asma é uma doença heterogênea, usualmente caracterizada por uma inflamação crônica das vias aéreas. E ela é definida pela história de sintomas respiratórios de chiado, dispneia, opressão torácica e tosse, que varia de acordo com o tempo e a intensidade. Está associada a uma alimentação também variável do fluxo aéreo expiratório. Então, a asma, só para vocês fixarem, é uma doença alérgica, né? No caso, a asma alérgica, que é a mais comum, a gente não vai entrar muito nas outras. Ela tem o início mais comum na infância, tem uma história familiar importante que está associada. Tem outras doenças também que podem estar associadas, que fazem a gente pensar numa asma quando tem alguns sintomas de tosse, né? De opressão torácica, de dispneia, como a dermatite atópica, rinite alérgica e alergia a medicamentos ou até alimentos. E a inflamação eosinofílica das vias aéreas também, que aí demonstra essa alergenicidade, né, da pessoa. E como é feito o diagnóstico? Através da história, que sempre a mãe ou acompanhante, né, traz que a criança tem dispneia, uma tosse crônica, que chia o peito. Se é uma criança maior, ela consegue dizer que tem uma sensação de opressão torácica, de dor, de desconforto. Ela tem algumas características também. Geralmente é mais de um sintoma, como a gente já citou. Eles variam com o tempo e a intensidade. Esse tempo aí, no caso, está frio, está quente, né, inverno, verão. E na intensidade, às vezes vem o sintoma mais fraco, de uma outra vez vem mais forte. Eles frequentemente pioram à noite ou em atividade física. À noite, às vezes, geralmente é quando está mais frio também, né? E atividade física porque desencadeia também uma atividade eosinofílica. Pode ser desencadeado também por exercícios físicos, risada, alérgeno, ar frio, choro, né? Querendo ou não, isso aí são fatores desencadeantes, né? Os sintomas aparecem ou pioram em infecção viral. Então, muitas vezes é aquela criança pequena que a mãe fala, não, é só gripar, chia o peito. Isso aí é bem clássico, né? Alguns fatores desencadeantes são exercício, exposição a alérgenos ou irritantes, mudança climática e infecção respiratória por vírus, como a gente já tinha falado. O exame físico é muito inespecífico, então às vezes ele não vai dar tantas dicas, assim, não é tão óbvio, mas se você encontra a sibilância na ausculta, isso daí já é patognomônico, vamos dizer assim, de obstrução ao fluxo aéreo. Então a chance de ser asma é muito maior. Além disso, você vai observar também frequência respiratória, que vai estar aumentada. Às vezes vai ter uma tiragem intercostal, subcostal, de fúrcula. Isso aí vai depender da intensidade da dispneia, né? Se você fizer a saturametria desse paciente, vai dar menor do que o ideal, ou menor do que o habitual do paciente também. Você vai perceber a característica da tosse dele, que isso aí também faz parte do exame físico, né, essa percepção. E é claro que no exame físico você vai conseguir descartar outras condições também que possam gerar tosse, né? Como a gente falou lá em IVAS, a faringite tem tosse, a sinusite tem tosse, né? A laringite tem tosse. Então você vai conseguir fazer esse diagnóstico diferencial pelo exame físico. Além disso, você tem que ter uma documentação da limitação desse fluxo aéreo. Então você pode lançar mão de alguns exames para auxiliar isso, que é a espirometria e as medidas seriadas do pico de fluxo expiratório. Esses exames, o ideal é que eles sejam feitos fora da crise. Então, isso daí às vezes é um paciente de consultório, ou uma criança que você está fazendo acompanhamento no posto de saúde, ou seu filho, seu sobrinho, né? Então, não é um exame comum de pronto-socorro, mas é bom conhecer. E aí você percebe também que outra característica importante é a resolução espontânea ou com o uso de medicações. Se for uma restrição do fluxo aéreo, né, um broncoespasmo leve, muitas vezes ele é autolimitado. Não se resolve sozinho. Ou se você usa as medicações, é como se tirasse com a mão. A mãe mesmo traz essa informação muitas vezes. Não, é só fazer a bombinha que melhora. Então esse é um outro indicativo de que possa realmente ser asma. Outros exames que também possam ser utilizados para esse diagnóstico é o teste de broncoprovocação, que seria parecido com a espirometria, mas você usa algumas substâncias que levem a essa limitação do fluxo aéreo, essa reatividade da via aérea. E aí você documenta isso, né?
E medidas do estado alérgico. Você pode fazer dosagens de IgE total ou IgE específica, que mostra o componente alérgico que aquela criança possa ter, né? E se ela é uma criança alérgica, ela tem mais fatores de risco para ser um asmático também. Então, vou falar um pouquinho sobre classificações. A asma pode ser classificada quanto ao risco de evento adverso futuro, né? Ou seja, risco de novas exacerbações. Exacerbações seria o mesmo que crise, tá? É só um nome um pouco mais científico para crise. Então, o que faz a gente pensar isso? Então, é o uso frequente do SABA, que é o bronquodilatador de curta duração, né? Ou o uso inadequado de medicações de controle. Então, isso mostra que tem alguma coisa errada aí e a criança pode evoluir para um evento desfavorável no futuro. Algumas comorbidades associadas, né? Obesidade, rinocinusite crônica, doença do refluxo gastroesofágico ou alguma alergia alimentar também. A exposição a cigarro ou poluição ou algum outro alérgeno que, querendo ou não, deixa se perpetuar aquele ciclo da alergia, né? Do desencadeamento da alergia. Ou então alguns problemas psicológicos ou socioeconômicos que atrapalhem no tratamento também. Uma função pulmonar mais prejudicada, né, que a gente percebe que tem uma funcionalidade menor e que possa demonstrar também uma alta reversibilidade após bronquodilatador, ou que traga um exame com eosinofilia, caso da dosagem no sangue, né, ou uma fração de óxido nítrico exalada mais elevada. Esses são exames um pouco mais elaborados, né? Mas eu trouxe para vocês a título de curiosidade. E alguns outros fatores independentes, que seriam as crises, que são necessárias intubações ou internações em UTI, ou mais do que uma exacerbação severa nos últimos 12 meses. Então, tudo isso culmina com um risco futuro de eventos adversos, né? Ou seja, de novas exacerbações. Tem uma classificação, outra classificação também, é de acordo com o controle da asma. Então, aqui, ó, essa é a classificação do GINA. Então, a gente olha aqui, ó, a do GINA, ou do OCQ ou do ACT. Então, tudo vai depender do que você vai fazer o uso. Estou trazendo isso mais a título de curiosidade para vocês entenderem como que é esse raciocínio clínico acerca da asma, né? Mas o importante para vocês nesse momento é, além de conhecer um pouquinho desse panorama geral da asma, a tratar a crise, que vai ser o que vocês vão pegar no pronto-socorro. Então, no GINA, usa-se a descrição de sintomas diurnos, mais do que 2 vezes por semana, despertares noturnos por asma, se tem algum durante a semana. Se faz uso de medicação de resgate, mais do que 2 vezes por semana, ou limitação das atividades pela asma. Atividades diárias, né? Ir para a escola, tomar banho, vestir roupa. Então, se não tem nenhum item, a asma está controlada. Se tem 1 ou 2 desses aqui, a asma parcialmente controlada. Ou se tem a 3 a 4, a asma não é controlada. E aí, os requisitos vão depender de qual classificação, mas o objetivo é basicamente o mesmo. Então, se você pega, uma asma leve, ela pode ser bem controlada com step 1 ou 2 de tratamento. A gente vai falar mais ali na frente. Uma asma moderada, ela pode ser bem controlada com step 3. Ou uma asma grave, muitas vezes requer o step 4 ou 5 para ter o controle, ou mesmo assim ainda permanece descontrolada, mesmo tendo uma boa adesão da técnica. Porque o que confunde muito em asma é ter uma má adesão ao tratamento, confundindo com a resistência da asma do paciente ao tratamento. Então, muitas vezes o paciente não segue o tratamento adequadamente, tem crises recorrentes e o médico pode erroneamente interpretar isso como uma asma refratária, sendo que na verdade o paciente não tem seguido muito bem o tratamento. Então, como é feito esse tratamento de manutenção? Quais são os objetivos? É um bom controle de sintomas com o menor step de tratamento possível, ou seja, a menor quantidade possível de medicações, a manutenção das atividades de vida diária o mais normais possíveis e minimizar os riscos futuros de mortalidade ou morbidade, como a gente já tinha comentado. Tem o tratamento medicamentoso, que a gente vai falar um pouco mais à frente, o não medicamentoso, que seria aquelas medidas de higiene, né, para evitar o contato com os alérgenos, né. Então, tirar bicho de pelúcia,
evitar cortina no quarto, cobertor, animais com pelo, produtos de limpeza. Sempre que for limpar a casa, ao invés de varrer, passar o pano para não levantar a poeira. Então, todos esses tipos de cuidados são muito importantes também, como uma medida não medicamentosa. Incentivar também a prática de esportes, que é muito importante, para o condicionamento pulmonar mesmo da criança. E, é claro, manter sempre uma educação e treinamento contínuo do paciente, tanto para o uso dos dispositivos, quanto para reconhecer uma crise. Isso é muito importante, né? Desde o início do tratamento, independente da idade. Então aqui eu trouxe para vocês verem como que é essa questão de steps de tratamento. Essa figura aqui é do consenso de asma. Eu vou deixar disponível para vocês no AVA para dar uma olhadinha. E ela é dividida em algumas faixas etárias. Então, esses steps de tratamento aqui dessa figura são para os menores de 6 anos. Então, a primeira etapa é para aquela criança que tem uma sibilância viral ou raros sintomas, pode usar o broncodilatador de acordo com os sintomas. Então a criança começou a ter dispneia e a mãe percebeu chiado no peito, pode fazer o uso do salbutamol. Agora, se mesmo fazendo o step 1, a mãe perceber que não está tendo melhora e tudo, muitas vezes é necessário que se aumente o step de tratamento. Então a criança tem uns sintomas um pouco mais consistentes com a asma, não está muito bem controlado só com o salbutamol isolado, ou tem 3 exacerbações por ano, então mostra que é uma criança que tem um risco futuro aumentado. Então, como é feito? Corticoide inalatório em baixa dose, de forma contínua, diariamente, dependendo se tem crise ou não, e o salbutamol, vou chamar assim que fica mais fácil para vocês entenderem, por demanda. Então, a criança usa o tempo todo, o ano todo, o corticoide inalatório. Tem crise de sibilância, usa o salbutamol. Uma outra opção é usar o montelukast, de uso contínuo, ou o corticoide inalatório intermitente, junto com o salbutamol, sempre que tiver crise, né? Usar de forma contínua só o montelukast. Agora, fez esse step de tratamento, não foi a solução, então já é uma asma mal controlada com dose baixa de corticoide inalatório. Então, o que é feito? É dobrada essa dose do corticoide inalatório diária e associado ao salbutamol por demanda também. Uma outra opção, corticoide inalatório em baixa dose com montelukast diariamente e fazer o uso de salbutamol também por demanda. E aí, nessa hora, considerar encaminhamento para o especialista, para o pneumologista, para fazer acompanhamento dessa criança. Numa outra etapa, fazer o tratamento preferencial, né? É manter o tratamento que estava sendo usado e encaminhar para o especialista, ou então adicionar o montelukast, aumentar a dose do corticoide inalatório ou adicionar o corticoide intermitente. Então, fazer a junção das outras etapas. Aqui, para crianças de 6 a 11 anos. Então, para todos os asmáticos, controle ambiental, que foi o que a gente falou, da questão do controle dos alérgenos, mas rever o controle da asma e o risco futuro regularmente. A etapa 1, corticoide inalatório, diariamente, com o salbutamol sempre que precisar. Então, isso que vocês percebem que já começou como se fosse na etapa 2 dos menores de 6 anos, né? Ou então, corticoide inalatório sempre que usar o salbutamol, ou então uma dose baixa de corticoide inalatória contínuo, sem o uso do salbutamol, se for o caso, né? E aqui, outra opção, né? A etapa 2, no caso. Corticoide inalatório em dose baixa diária, ou o salbutamol por demanda, com a opção de usar o montelukast contínuo com o salbutamol por demanda, ou uma dose baixa de corticoide inalatório sempre que usar o salbutamol. Na etapa 3, corticoide inalatório em dose baixa, mais um broncodilatador de longa duração, que a gente pode chamar de formoterol, para ficar mais fácil de vocês entenderem, ou uma dose baixa de corticoide inalatório com salbutamol, por demanda também. Outra opção, uma dose baixa de corticoide inalatório com montelukast e com o salbutamol por demanda. A etapa 4, corticoide inalatório com dose média, mais o formoterol de uso contínuo, tá?
Inclusive pode ser usado até na mesma formulação. E além disso, mais o salbutamol por demanda e encaminhar para o especialista. E outras opções, corticoide inalatório de alta dose, mais o salbutamol por demanda. E se quiser, adicionar o tiotrópio ou o montelukast. Na etapa 5, que aí já é uma asma grave, que além, né, de ter que fazer o tratamento no pneumologista, esse acompanhamento mais de perto, você pode lançar a mão da fenotipagem, então você pode usar o anti-IgE, aí vai depender de qual vai ser o fenótipo da asma, a gente não vai entrar em detalhes não. Mas se for ter uma predominância de IgE, você adiciona um anti-IgE e pode usar outras opções também, como mepolizumab ou corticoide oral em dose baixa, considerando os efeitos adversos. Então aqui, ó, a gente viu só na etapa 5 o uso do corticoide oral na manutenção da asma. Então, se vocês algum dia pegar um paciente num consultório que tem usado corticoide oral para tratamento da asma, ele só é usado na etapa 5. Então, vamos fazer a observação desse detalhe. E aí, para o manejo dos maiores ou igual a 12 anos, é semelhante ao adulto. Então, para todos, controle ambiental, rever o controle de asma e risco futuro em toda consulta. Tratamento preferencial, dose baixa de corticoide inalatório, mais o form por demanda, que é o formoterol, né? Ou outras opções, que é o corticoide inalatório, mais o salbutamol por demanda, com dose baixa de corticoide inalatório sempre que usar o SABA, que é o salbutamol, né? E na etapa 2, corticoide inalatório de baixa dose, com o salbutamol por demanda, ou dose baixa de corticoide inalatório com o formoterol por demanda. Na etapa 3, corticoide inalatório com baixa dose, mais o formoterol, mais o salbutamol por demanda, ou então o corticoide inalatório em baixa dose, mais o formoterol de manutenção e resgate. Outras opções, uma dose média de corticoide inalatório, mais o salbutamol por demanda, ou dose baixa de corticoide inalatório, mais o montelukast e mais o salbutamol por demanda. A etapa 4, corticoide em dose média, salbutamol, formoterol, mais o salbutamol de resgate, ou então uma dose média de corticoide, mais o formoterol de manutenção, mais o corticoide inalatório e o formoterol de resgate. E as outras opções, o corticoide inalatório em dose alta, adicionar o tiotrópio ou montelukast. E na etapa 5, sempre fenotipar, né, para saber qual é o fenótipo da asma e usar a medicação adequada, né, o anti-IgE, ou anti-interleucina 5, ou anti-interleucina 4, mas de maneira geral usar associado, né, o corticoide inalatório em alta dose, mais o formoterol e adicionar o tiotrópio. E aqui como opção adicionar o corticoide inalatório em dose baixa também. É um pouco cansativo, né, assim, é até chato a gente ver assim essas especificações, mas só para vocês entenderem que, de uma maneira geral, o corticoide inalatório, ele pode ser usado desde o início, em dose baixa, de forma que você tenha essa flexibilidade para progredir. Você pode usar, ao invés do corticoide inalatório em dose baixa, pode fazer o uso também do montelukast, que ele é um antileucotrieno, que ele ajuda nesse controle do componente alérgico da asma. E lembrar que, nas crianças menores de 6 anos, você pode usar o salbutamol por demanda, mas acima de 6 anos, você sempre tem que associar um corticoide junto com o salbutamol, que seja por demanda ou que seja contínuo. Porque saiu um estudo recente, nesse último GINA de 2020, que o uso isolado do broncodilatador, sem o corticoide, levou a um maior desfecho de mortalidade. Então essa foi a última mudança, que sempre que usar o resgate, né, com o broncodilatador, usar o corticoide inalatório em maiores de 6 anos. Então agora para vocês assim, o mais importante, que é o manejo das exacerbações. Todo médico tem que saber tratar uma exacerbação de asma, seja na criança ou seja no adulto, que é muito parecido. Então, qual que é a definição de exacerbação? É o aumento progressivo de sintomas como dispneia, tosse, chiado ou opressão torácica com queda progressiva da função pulmonar, que ocorre em asmáticos tratados ou não tratados, ou em
primo descompensação, que é aquela pessoa que não sabe que tem asma e de repente tem a primeira crise. Então, quais são os gatilhos? A gente já comentou sobre eles, né? Infecções virais respiratórias, exposição a alérgenos, alergia alimentar, poluição, sazonalidade, baixa adesão ao corticoide inalatório. E uma coisa que a gente tem que sempre estar reforçando e ensinar aos pacientes e aos pais também é o automanejo das crises, que isso é muito importante, porque senão aquele paciente vai ficar sempre dependente do pronto-socorro para controlar as suas crises, né? E sendo que muitas vezes, quando elas são leves, elas conseguem ser controladas em casa, com os tratamentos indicados, né? Então você tem que entregar para a família e para esse paciente, né? Um plano de ação, sempre que tiver crise, explicar o que é uma crise, como que a família vai fazer para reconhecer, qual que deve ser o tratamento nesse momento, como que ele deve avaliar, a família deve avaliar, ou o próprio paciente, né? A eficácia desse tratamento e quando que ele vai precisar buscar atendimento médico, né? Em caso de falha desse tratamento em casa. Então aqui eu fiz um esqueminha para facilitar um pouco a explicação para vocês de como seria a clínica, o tratamento e a alta de um paciente em crise asmática. Então, pensando numa crise leve a moderada. Então, a fala é entrecortada, o paciente prefere ficar sentado, não está agitado, está tranquilo, tem um aumento da frequência respiratória, mas não tem uso de musculatura acessória. É aquele paciente que às vezes aguarda caladinho ali na recepção, sem fazer muito tumulto, ninguém percebe, às vezes pensam, por que essa criança está aqui, né? Tem uma frequência cardíaca de 100 a 120, percebe que está um pouquinho taquicárdico, uma saturação de 90 a 95. O pico de fluxo respiratório, ele não é tão assim, frequentemente usado na emergência, né? Mas se vocês tiverem esse instrumento lá para ser usado, né? Façam uso. Então é menor do que 50% do predito ou melhor. E agora, já pensando em uma crise grave, ela fala em palavras, ou seja, né, não consegue formar nem frase, senta inclinado para frente, já está agitado, tem uma frequência respiratória maior do que 30 em adultos, já está fazendo uso de musculatura acessória, uma frequência cardíaca já está aumentada, já está maior do que 120, a saturação menor do que 90 em ar ambiente e o pico de fluxo respiratório está menor do que 50% do predito ou melhor. E aí, como é que você vai reconhecer que essa criança ou adolescente está em risco iminente de vida? É quando ele já passa de agitado para letárgico, confuso, e você vai fazer a ausculta e não ausculta sibilos mais, mas também não ausculta murmúrio vesicular, é um tórax silencioso. E aí você tem que tomar determinadas medidas, né? No caso, transferir para UTI. E agora vamos passar pelo tratamento. Se for um caso leve, você usa só butamol ou um outro salva que estiver disponível, né? 4 a 10 puffs de 20 em 20 minutos na primeira hora, que a gente chama isso aqui de resgate. E aí depois você faz a manutenção, fazendo esses 4 a 10 puffs a cada 1 hora, 2 horas, ou até no máximo de 4 em 4 horas, conforme a resposta. E, se necessário, fazer um novo resgate, que seria esses puffs de 20 em 20 minutos na primeira hora. Que a gente faz 3 ciclos a cada 20 minutos, né? Pode ser usado corticoide oral, no caso de uma crise leve, que é a prednisolona ou prednisona, no caso dos adultos, né? Nessa dose. E um controle de saturação. Então, esse paciente tem que saturar acima de 93. Para adultos ou adolescentes e crianças maior do que 94. Então, se for necessário fazer o uso de oxigênio terapia, esse é o momento. Se o paciente estiver grave, então transferir para a UTI e enquanto aguarda a vaga para a UTI, fazer as medidas da asma leve e moderada. E começar a pensar no sulfato de magnésio intravenoso ou corticoide intravenoso, dado a gravidade. Muitas vezes, se não for uma criança que tenha muitas exacerbações, você consegue reverter facilmente com as medidas e muitas vezes não é nem necessário fazer a transferência para a UTI. Nesse caso, o risco iminente de vida, praticamente 100% de certeza que você vai precisar fazer uma transferência para a UTI. E enquanto isso, você faz as medidas também, pondera o sulfato de magnésio, o corticoide intravenoso e deixa o material de intubação preparado. Porque muitas vezes esse paciente entra em falência respiratória
ele fica tão dispineico, utilizando tanta musculatura acessória, que esse entra em falha e você vai precisar entubá-lo. E aí como é que a gente faz então, depois que a gente tratou esse paciente e tudo, para dar alta para ele? Então, ele vai ter que apresentar melhora dos sintomas e não estar usando mais o broncodilatador. Se você fizer o pico de fluxo dele, vai dar entre 60 e 80 do previsto, vai ter tido uma melhora. Tem que estar saturando mais do que 94 em ar ambiente, que muitas vezes, após uma crise, o asmático persiste com um pouco de hipóxia. É comum, não tem sibilo, não tem desconforto, mas ele tem uma certa hipoxemia. Então, esse é o nível que você pode tolerar disso daí. Verificar se a família tem recursos para manutenção desse tratamento domiciliar, porque se não tiver, você tem que deixar essa internação um pouquinho mais prolongada. Continuar o uso de prednisolona por mais 5 a 7 dias no adulto, 3 a 5 nas crianças. E agendar um retorno em 2 a 3 dias para a criança ou 2 a 7 dias para o adulto. Isso sim, no pneumologista dele, e caso o pneumologista que faça o acompanhamento não tenha essa disponibilidade, peça que volte no pronto-socorro mesmo para essa reavaliação. Agora a gente pensar numa criança pequena, que é um pouquinho mais difícil essa avaliação. Então você vai observar numa crise leve a moderada, que ela vai estar dispineica, agitada, taquicárdica, com a saturação não muito boa, né, mas acima de 92. Se ela tiver grave ou risco iminente de vida, vocês notem que vem junto, porque realmente é difícil a gente perceber, classificar, né, em leve, moderado e grave, risco iminente, como na criança maior e no adolescente. Mas ela é incapaz de falar, de beber ou de mamar, porque ela tem tanta dispneia que ela não consegue deglutir. Chega a ser até perigoso, né, que ela pode fazer broncoaspiração. Você percebe uma cianose central, né, os lábios arroxeados e as extremidades também, é claro. Ela vai estar mais letárgica, confusa, irritada, uma frequência respiratória bem aumentada, taquicárdica, com a saturação menor do que 92 e o tórax silencioso também, que seria um mau preditor. Então, da mesma forma do que crianças maiores, fazer o broncodilatador na forma de resgate, 2 puffs. Aqui a gente pode usar peso sobre 3 como uma formulazinha para calcular a quantidade de puffs que você vai usar, sendo no máximo 10. Se de tudo a crise for muito grave, você pode usar peso sobre 2 para calcular a quantidade de puffs que você vai fazer o uso também. A manutenção também é da mesma forma, de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, no máximo de 4 em 4. Não existe salbutamol de 6 em 6, tá, gente? Isso aí é uma invenção, porque a meia-vida dele é muito curta. Então, intervalos sempre menores do que 4 horas. Fazer esse controle de saturação também da mesma forma. Lembrando sempre de lançar a mão do catéter de oxigênio, da máscara, né, conforme for a necessidade. A prednisolona, de 1 a 2 miligramas por quilo, se a resposta a essas medidas for pobre. Ou, como na asma grave, também você pode fazer o corticoide venoso. E no caso do risco grave, da asma grave ou risco iminente de vida, transferir para UTI enquanto espera, faz as medidas também, poderal e pratrópio, que de 20 em 20 minutos, como na forma de resgate, que ele tem se demonstrado nos últimos estudos ser muito promissor. E pratrópio, para quem não sabe, é o Atrovent, que muitos andaram desprezando, agora ele está tendo seu valor comprovado. E aí, aqui também na criança menor pode ser usado também o sulfato de magnésio e o corticoide venoso também, tá? E dependendo da gravidade também, se essa criança não estiver tendo resposta e essa vaga da UTI se atrasar, pode ser que ela precise de intubação também, da mesma forma. E a alta, essa melhora dos sintomas sem a necessidade de salbutamol, da mesma forma, uma saturação acima de 94, se a família tiver um recurso para manutenção do tratamento domiciliar. E aí é que está a dúvida, continua a prednisolona por 3 a 5 dias? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado de corticoides em crianças pequenas, mas às vezes por 3 dias, no máximo, já é o suficiente para a gente não prejudicar essa criança. E marcar o retorno de 1 a 2 dias, como eu tinha falado, ou no pneumologista, que a criança acompanha, ou então no pronto-socorro mesmo. Aqui a bibliografia que eu utilizei.
Vou deixar disponível no AVA para vocês fazerem uma leitura. E quanto à algina, vocês não se assustem. Esse guideline, ele é bem completo, então seria interessante se você pudesse ler. Se não, se atentem mais à crise, que é o carro-chefe de vocês, porque querendo ou não, vocês vão passar pelo pronto-socorro em algum momento da vida de vocês, né, como médico, e isso aí é muito importante. Vocês podem salvar vidas com algumas medidas pequenas, né? Então é um conhecimento que vale a pena. Obrigada.